Flávio Dino indicado ao STF. Boa parte da esquerda satisfeita, outra parte nem tanto. Vamos compreender como é que isso está repercutindo, né, cara, em determinadas organizações da sociedade civil. Temos informações aqui a respeito no nosso plantão. É o Plantão do Meteoro, é com a Daiane Oliveira, que vai explicar pra gente como repercute a indicação de Flávio Dino ao STF. Estamos tentando dar conta aqui de todos os ângulos pelos quais essa questão pode ser tratada. E falta esse, que a Daiane vai trazer agora, né? Na sociedade civil, tem um grupo aqui, tem um grupo ali, cada um com uma expectativa diferente, com um nome preferido, né? Então como é que tá sendo isso, Daiane? Me conta. E bem-vinda! Olá, obrigada. Olá, então, está sendo. Possivelmente vai ser uma dor de cabeça o presidente Lula, vai ter uma pedrinha aí, vai ter alguns incômodos que ele vai precisar desdobrar. Um desses incômodos que vai causar é justamente o movimento negro, que já vem há um bom tempo, entidades do movimento, ligadas ao movimento negro, pressionam e se posicionaram, pediram a jurista negra. Uma das matérias que a gente vai trazer é justamente essa, da Brasil de Fato, que traz que a indicação de Flávio Dino ao STF é comemorado por parte da esquerda, mas o movimento negro fez algumas ressalvas e vai fazer essas ressalvas. Porque existe a expectativa da indicação de uma mulher negra para a vaga do Supremo, da Suprema Corte, e seria uma indicação histórica, mas ficamos não veio. Não foi nem uma promessa, porque o presidente Lula não chegou a prometer, desviou de algumas perguntas, se esquivou durante alguns meses, mas realmente não aconteceu. A matéria traz Perfeito. que a indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, Uhum. para o Supremo Tribunal Federal, o STF, dividiu a base de apoio do presidente Lula, e as pautas de esquerda que o Flávio Dino está alinhado, ela agrada boa parte da população. No entanto, ela não agrada diretamente a algumas entidades do movimento negro. E aí, esse questionamento e também é uma questão sobre a própria postura. No dia 1º de dezembro, subiram a rampa junto com o presidente muitos corpos diversos, mas esses corpos eles ainda não estão de forma total e integrada dentro desse governo, são ouvidos dentro desse governo. Então, existe uma diferença de representatividade, representação, de aliados e de quem de fato está ali se autorrepresentando. Então, a indicação do presidente Lula foi vista por alguns grupos como uma resposta direta de que ou não existe uma jurista negra qualificada para o cargo, ou não seja uma pessoa tão ligada assim a ele, mas aí veio aquela pergunta, todo mundo sabia que ele queria uma pessoa mais próxima dele, uma pessoa que ele pudesse de noite pegar o telefone, ligar e pedir conselhos. Mas possivelmente o presidente Lula não tem nenhuma mulher negra, jurista, no ciclo de amigos dele ali, que ele possa pedir esses conselhos. Então, politicamente e também estrategicamente, ele escolheu o ministro Flávio Dino, que é um ótimo nome, e o questionamento não é sobre a competência dele, mas sim sobre a ausência de outras pessoas e, por que não, uma mulher negra. E o presidente Lula já vem se esquivando, né, de algumas perguntas nessa linha, já colocou, o próprio partido coloca a pauta como identitária, existem algumas tensões que já vêm sendo administradas ao longo de todo o mandato, mas possivelmente aí as críticas vão aumentar, e na matéria traz aqui, inclusive, um olhar, né, da Coalizão Negra por Direitos, que chegou a realizar uma campanha nas redes sociais, com a hashtag Ministra Negra Já. E um dos nomes sugeridos, inclusive, é o nome da juíza federal Adriana Cruz. E é interessante pensar, por exemplo, a juíza Adriana Cruz é uma juíza que está, nesse momento, ocupando o CNJ. Mas por que, por exemplo, essa juíza, a gente vai trazer aqui, que ela assumiu a secretaria do Conselho Nacional de Justiça, mas por que essa ministra, por exemplo, ela não estaria, não foi citada, não estava entre algumas das bem vistas para o cargo?
Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula nunca chegou, inclusive, a propor, né, esse nome. Esse nome não surgiu, inclusive, dentro da cúpula. Os nomes de pessoas, mulheres negras, principalmente, foram nomes sempre pensados dos movimentos, das entidades que estavam ali tensionando para tentar, né? Vai que a gente consegue um outro nome de uma pessoa progressista também, que tem umas pautas alinhadas, que consiga ter esse outro olhar para a sociedade. Não foi dessa vez, mas possivelmente a gente ainda vai ter uns tensionamentos aí desses grupos com o presidente por algumas outras tomadas de decisões que aconteceram. Perfeito. Daiane, a percepção então é de que simbolicamente o governo é um e em termos de gestão, escolhas políticas é outro? É uma contradição administrável? Ou essa decepção, se eu puder chamar assim, ela tomará alguma forma material, ela vai gerar alguma consequência verdadeira, assim? Ou em outras palavras, o governo perde algum apoio ao fazer essa escolha, ao gerar essa insatisfação? Com toda certeza. A gente pode, inclusive, pensar nisso nos últimos anos e até no próprio fenômeno Bolsonaro. A gente tem hoje muitas pessoas que apoiam o bolsonarismo, que apoiam esse olhar, que são pessoas que já foram do PT, já foram de bases de movimentos sindicais, trabalhistas e que se disseram decepcionadas. A onda antipetismo vem muito disso e também muito dos próprios movimentos movimentos que estão na base, de que apoiaram muito os partidos de esquerda, mas que ao longo da caminhada foram abandonados, foram deixados de lado. Essa é uma percepção muito interessante, que inclusive vem muito forte aí nas possíveis eleições de governo que a gente vai ter, de prefeituras que a gente vai ter também. Então, possivelmente, a gente vai ter um desagrado maior ao PT dentro dos municípios, dentro dos estados, e pode chegar a atingir, sim, a presidência. Talvez não por uma questão de estratégia política. Lula é um excelente político, um excelente ator político e articulador. Talvez não a médio prazo, talvez seja a curto, então ele consegue alguns insights, consegue alguns benefícios, consegue algumas medidas, inclusive ele só indicou o Flávio Dino depois que houve alguns avanços ali no Congresso, no Senado, que foi, por exemplo, o avanço para taxar super ricos. Então ele conseguiu algumas pequenas vitórias ali, e depois ele indicou, porque ele precisava também tomar uma decisão antes de ser engolido por algumas outras pressões que ele possivelmente já tem ali. Então, ele vai articular para conseguir isso a curto prazo resolver, mas é importante pensar que o governo ele precisa estar totalmente alinhado com a base. Então, e essa base ela reivindicou algumas questões que não foram trazidas e que possivelmente não serão. Essa base está esquecida ou pode se sentir ignorada. Então, quem sabe aí a gente um cenário para em outra eleição que a gente não pode ter algumas modificações. Perfeito. Daiane, eu não sei se a gente tem mais material a respeito, me ocorre só a ideia de que a próxima eleição pode ter alguma coisa a ver com essa escolha, porque Flávio Dino é um presidenciável, ou era um presidenciável, e bem acomodado, confortavelmente no STF, já não está no caminho nem do Lula, nem do PT, se é que um dia esteve. Então eu te pergunto, o quanto isso conta, né? Se você quiser incluir esse aspecto na sua análise, fique à vontade. Com toda certeza. Acho que, para começar, a gente não tem um nome hoje forte na esquerda para substituir o Lula. E também temos que analisar que o Lula é um senhor, ele é uma pessoa idosa, por mais vigor físico e emocional e toda a disposição que a gente percebe, e que, inclusive, ele trabalha a imagem dele para mostrar isso. Mas se ele for reeleito, ele vai ser reeleito por mais 4 anos. Então, e depois, quem é esse nome que vai ser preparado? O presidente Lula pensou um amigo, uma pessoa que ele gosta muito, que é o Rui Costa, para essa posição. Ele levou para Brasília, mas o Rui Costa já deu algumas derrapadas complicadas. O Rui Costa, inclusive, é uma pessoa que não é bem vista por alguns movimentos da entidade, movimento da sociedade civil. E Rui Costa, ele
chegou não tendo nenhuma conquista em Brasília, pelo contrário, com várias brigas internas, com algumas derrotas graves, né, como reforma administrativa. Então, possivelmente, o Rui Costa já foi deixado de lado. O nome dele já está extremamente apagado. E enquanto isso, o Flávio Dino ele foi crescendo com respostas como se você é SWAT, eu sou Vingadores. Ele virou meme, ele teve visibilidade, e por aí vai. E ele hoje é uma pessoa, inclusive, se você for analisar o Flávio Dino, não só politicamente, mas como um nome de marketing, você consegue vender a ideia de um ótimo político, de um ótimo pai, um ótimo gestor, um ótimo trabalhador, uma pessoa divertida, porque eu não conheço mais ninguém que conseguisse, por exemplo, fazer aquele discurso, aquela brincadeira que ele chamou o Alckmin de comunista e todo mundo deu risada, companheiro comunista. Então, o Flávio Dino, ele é uma pessoa extremamente forte. Inclusive, um dos problemas da base do PT é justamente essa. O Flávio Dino é do PSB. Então, essa força do Dino possivelmente vai atrapalhar, sim, uma construção de um próximo nome. Eu não sei, nesse momento, está totalmente aberto quem o PT poderia indicar, quem pode vir a ser sucessor do Lula. Tem o Haddad conseguindo alguns avanços, mas possivelmente, né? São Paulo é o case de Haddad e São Paulo, Haddad não teve sucesso, então acho que o governo Lula tem muito a perder com essa indicação de Dino ao O STF. da... E Dino ele também ele é uma pessoa extremamente política, tanto que de início ele não quis ir para o STF, mas depois ele foi convencido de alguma forma, não sei quais foram as conversas, mas ele aceitou e parece, ao que tudo indica, não deve ter grandes barreiras no Senado, apesar de tensão de alguns partidos que já querem articular para que ele não passe, para que essa indicação não passe, para que Lula não tenha esse aliado nesse momento, mas realmente é uma grande perda para uma construção futura dentro do governo ali do presidente Lula. Perfeito. Essa foi a Daiane Oliveira. Muito obrigado pelas informações. Algo mais para arrematar, Daiane, a respeito dessa história? Por exemplo, expectativa para Sabatina. Ah, vai ser legal essa Sabatina. Isso você tem que me conceder. Vai ser entretenimento. Com toda certeza, porque o Flávio Dino ele já é essa pessoa que pensa muito rápido, ele é sagaz, ele já está acostumado, inclusive ele é um jurista muito conceituado. O Flávio Dino, né, acho que todo mundo lembra quando ele brincou com o Moro que ele nunca teve uma sentença, né, invalidada. Então, assim, volta e meia a gente vai ter uma pincelada ali de humor, porque ele pensa muito rápido. Então, eu acho que ele é um bom nome, eu acho que ele é um bom político. Pessoalmente, eu tenho algumas críticas, mas eu acho que foi uma escolha totalmente pensada no presidente Lula entender que ele não, né, se ele precisar de um voto favorável, ele vai ter esse voto. É muito difícil ele ter um voto contrário aí, desse amigo querido, dessa pessoa que esteve próxima dele esse tempo inteiro. E também é interessante a gente trazer uma coisa, não sei se você lembra do áudio do Romero Jucá, né? Tá com o Supremo com tudo. Eu gosto muito do áudio do Romero Jucá do Supremo com tudo, porque Também. a renovação dessas cadeiras, né, diz muito sobre aquele conservadorismo que está ali. Não que o Dino não seja conservador, vale lembrar que ele, né, ele cita passagens bíblicas, ele é uma pessoa conservadora também, de certa forma, mas pelo menos legalmente ele é aquela pessoa que está ali alinhada com os pensamentos de direitos humanos, com os pensamentos de defesa, de manutenção dos direitos. Então, a favor da democracia, que é muito importante também hoje em dia, né? Infelizmente precisa lembrar disso. Então, pelo menos ele está nesse caminho. Mas, de fato, ele não é um nome que agrada a todo mundo. Ai, Daiane, foi me lembrar aqui do Com o Supremo, com tudo. Você sabe que quando eu vi isso eu fiquei preocupado? Só para arrematar, que a gente tem que encerrar aqui. Mas eu fiquei preocupado quando eu vi esse áudio, né? Mas depois eu entendi que era pior ainda, porque o contudo, minha amiga, também era com os militares, né? Que a gente não colocava na equação naquele período histórico. Aí passaram-se ali Exatamente. uns anos, eu entendi que contudo era com os militares, quando o Temer foi lá e colocou os militares para dentro da segurança institucional. Então, enfim, é a história do Brasil, né, minha amiga? É isso.
Daiane, ó, muito obrigado por estar com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. E vamos esperar aí que a gente tenha essa democracia de fato, com essa luta toda e com todo mundo apoiando a gente, né? Muito obrigado. Essa foi Daiane Oliveira, aqui no Meteoro, junto com a gente. Você pode apoiar participando no nosso clube de canais, o Clube do Fim. Mas como sempre, só se você quiser. Valeu!